Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem vai ouvir ver essa gravação de dia, boa tarde, boa noite. É, eu queria dizer para vocês que hoje é dia 14 de novembro. Eu estou aqui em João Pessoa. Hoje nós teríamos o nosso encontro, um encontro duplo, inclusive, e eu tive que lançar a mão dessa ferramenta de gravação para poder ver vocês, na verdade, para que vocês possam me ver hoje, porque o que é que aconteceu? Eu vim participar de um evento na ESMA, Escola Superior de Magistratura, palestrei ontem, depois eu vou até conversar um pouquinho sobre a minha palestra, e hoje eu fui convidada para mediar uma mesa mais tarde. Essa mesa deve estar começando lá pelas 18 horas, eu não pude negar o pedido, e aí, infelizmente, eu não vou conseguir ministrar a aula síncrona hoje, de modo que eu achei por bem fazer essa gravação, uma gravação pequena, uma gravação que não canse muito vocês, mas para que a gente não perca, né, o fio das nossas discussões, tá? Queria dizer também que já preparei a prova de vocês, estou sabendo que vocês vão fazer prova já semana que vem, né? Fiz uma prova super mamão com açúcar, bem parecida com a primeira. Essa vai ser diferente porque vocês vão fazer presencialmente, né? E queria dizer também que, independentemente das provas, enfim, do conteúdo, eu espero estar com vocês ainda as próximas sextas, tá? E aí sim, de modo síncrono. Não tenho nada programado para as próximas 3 sextas-feiras, e aí, para que a gente possa concluir o conteúdo, tá bom? Então, espero que vocês compreendam. Talvez eu precise dividir essa aula em duas, por questões de operacionalidade, tá? Se isso acontecer, vocês já sabem, porque assim, para fazer o upload, né, para que o arquivo não fique muito grande. Então, vamos lá. Essa aula de hoje é uma aula que se complementa com a aula do slide 5, né? Inclusive, essa aula já está no Moodle, tá? Esse slide já está no Moodle. Por que complementa com o slide 5? Porque lá naquela aula nós conversamos sobre monarquia. Lembram? Monarquia absoluta. E a gente falou um pouco de Thomas Hobbes e Locke. Desde o começo a gente tem conversado que esses autores eles deixaram vários legados para nós. E nós podemos lançar mão deles para justificar, para compreender a realidade, enfim, e várias coisas que nós temos ao nosso redor. Então, para falar sobre o contrato social, a gente também lança mão muito fortemente dos três principais contratualistas que nós tivemos ao longo dos séculos: Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Rousseau hoje é novidade, né? Pelo menos novidade na discussão das nossas aulas, mas muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar desse suíço, enfim, muito fortemente influenciado pela Revolução Francesa. Mas Hobbes e Locke a gente conversou um pouco quando a gente fez lá aquele paralelo, né, entre monarquia absoluta, entre as novas formas de governo, sistemas de governo, etc. e tal. Então, já fica aí a observação para que vocês façam esse estudo desses três autores de hoje e em complemento com o slide número 5, quando a gente conversou sobre monarquias. Pois bem, o nosso olhar de hoje é focado especificamente para o contratualismo. Então, entender o que é esse contrato social, entender como esses três autores eles criaram um arquétipo, eles criaram uma compreensão hipotética de estado de natureza e como eles compreenderam essa forma que nós temos hoje, né, nos dias atuais, de se submeter a um Estado. Né? Por que, que a gente é, participa de votações, por que, que a gente elege representantes, como é que é essa figura dessa abstração desse Estado. Então, os três se debruçaram para lançar luzes, né, para nos explicar por que cargas d'água existe esse Estado
esse Estado que, como a gente viu lá em Montesquieu, é um Estado que comporta ali aqueles três poderes autônomos, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Mas antes disso, por que que nós eh, legitimamos esse Estado para que ele faça coisas por nós? Então, os contratualistas, eles se debruçaram a construir modelos teóricos para explicar o porquê que a sociedade eh, permitiu que isso fosse possível, tá? Então, o contratualismo, rapidamente, o conceito, né, é uma teoria filosófica que postula a origem do Estado e da sociedade civil a partir de um acordo, né? Esse acordo que é também chamado desse contrato social. É um contrato social hipotético entre indivíduos. Quando a gente nasce, o Estado nos tutela um registro de nascimento, não é assim? Mas a gente, o nosso pai, nossa mãe, não assinou um contrato com o Estado dizendo, olha, a partir de agora essa pessoa é minha filha, a partir de então ela também está assinando um contrato. Não existe esse contrato assinado entre essas partes, porque esse contrato, ele é hipotético. A partir do momento que a gente nasce dentro de um território, né, naqueles limites do Estado, povo, poder, território, a gente assina hipoteticamente esse contrato entre os indivíduos. E aí, a partir de então, advém vários conceitos, né, de cidadania, de nacionalidade, pertencimento e outras coisas, tá? Então, a gente está remontando lá 1500, né, 1500, 1600, 1700, quando esses indivíduos, esses três importantes indivíduos, lançaram mão para que a gente pudesse entender esse contrato hipotético. Tá? Então, o contratualismo ele explora como esse poder político e as normas sociais elas emergem da racionalidade humana para superar o estado de natureza, porque lembram? A ideia é que vivíamos numa barbárie. É só a gente assistir os filmes, né? Os filmes nos mostram com muita clareza esse estado de natureza. Agora, vejam, já há um ponto aqui de divergência. A forma como cada um deles entende esse estado de natureza, tá? Mas o estado de natureza é, sem dúvidas, o ponto de partida de Thomas Hobbes, de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau, para que a gente entenda como é que a gente sai desse estado de natureza e assina esse contrato social, permitindo que o Estado faça valer os nossos desejos, nossas vontades, nossos interesses e nossas necessidades, tá? Então, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é uma condição hipotética, pré-social, onde não há governo nem leis. Então, Hobbes, Locke e Rousseau concebem esse estado de natureza como um ponto de partida. É o ponto de partida para justificar a necessidade desse contrato, esse contrato social que diverge dessa natureza humana inata. Por quê? Porque se a humanidade ela começasse, ela continuasse sem regras, sem leis, continuaria em barbárie e os homens, enfim, matariam uns aos outros sem que houvesse limitação. Lembra que a gente, em algumas aulas, nós discutimos o estado de alerta que alguns agrupamentos humanos eles tinham para preservar os seus territórios. Sobretudo quando a gente conversou sobre Hobbes, a partir da leitura e da contextualização que ele vivia à época. Então, os indivíduos caçavam, montavam seus acampamentos e faziam vigília noturna, porque a qualquer momento um outro agrupamento poderia vir, poderia saquear seus alimentos, seus instrumentos de caça, seu território, etc. E tal. Então, essa era a compreensão que existia nesse momento pré-social, né? E aí, vamos começar com Hobbes. Hobbes escreve, enfim, vários textos, mas sem sombra de dúvidas, o mais importante é a obra O Leviatã, em que ele defende que no estado de natureza, repito, cada um olha para o estado de natureza de modo diferente. É ponto de partida para os três, mas há sutilezas, né, distintas de cada um. Para Hobbes, quando ele fala
de estado de natureza, ele está falando de uma guerra de todos contra todos. Então, era uma visão pessimista da natureza humana. O homem como lobo do homem, então a natureza humana justifica a necessidade desse poder soberano absoluto para manter a ordem social. Era isso que ele dizia, e por isso ele acreditava na monarquia. Lembram da aula 5? Então o homem ele é naturalmente egoísta. E para entrar no estado de sociedade, ele deve renunciar seu estado de natureza primário, seu estado de natureza primitivo, né? Vejam que Hobbes ele escreve em meio a um contexto político muito conturbado. Hobbes é inglês, né? E a Inglaterra passava por uma guerra civil, e deixava ali naquela transição de monarquia para viver sobre um regime republicano. Então, aquela coisa que eu sempre lembro a vocês de, ao ler os autores, sobretudo esses clássicos, a gente precisa entender um pouco do contexto pelo qual eles estavam ali passando, né? Então, cada indivíduo poderia usar a força para defender a sua vida. Era assim, né? E aí ele traz essa definição do homem natural. Então, o ser em sua natureza bruta, sem lapidações sociais, era um ser selvagem, competitivo, possessivo e capaz de matar para se defender. Gente, é mentira? Não é, né? Ele escreve o Leviatã em 1651. Então, vejam, partindo dessa compreensão, desta barbárie, dessa conjuntura que Hobbes entendia a partir do que ele enxergava, ele passa a discutir essa possibilidade desse contrato, porque era um contrato social que poderia trazer equilíbrio e paz. Então, para que o equilíbrio e a paz fosse alcançada, era necessária a concessão dos direitos de natureza em prol de um único homem, o monarca, ou de uma assembleia que tomaria o poder e garantiria a segurança de todos, né? Então, é a partir dessa perspectiva que nasce também o conceito de homem artificial na obra de Hobbes. Inclusive, eu juntei no AVA um textozinho, uma resenha sobre o livro dele, tá bom? E bem antes da resenha do livro do Hobbes, que eu juntei hoje, lembrem que a gente tem o Dicionário de Bobbio, a gente tem também no nosso AVA o livro dos clássicos, para que vocês possam consultar sempre que necessário, enfim, sempre que tiverem interesse. Então, o homem artificial, para Hobbes, é o indivíduo que passou a viver em sociedade, cedeu parte de seus direitos de defesa para o Estado e aceitou seguir as leis dessa instituição. Então, desse modo, Hobbes defende a ideia de pacto. A sociedade como um todo concederia todos os seus direitos naturais a um ser ou um conjunto de seres que concentrariam todo o poder e defenderiam os interesses do grupo. Então, a isso ele chama de Leviatã. É interessante levar em consideração um ponto muito sensível da obra de Hobbes, em que ele entende que o direito de propriedade ele é exclusivo ao monarca soberano. Então, a distribuição das terras é feita por ele. Gente, isso é um grande problema que vai se desdobrar até os dias atuais, né? Nós temos problemas de pessoas sem habitação, sem terra, movimentos sociais, né? O MST, nós temos uma obrigação legal da função social da propriedade, as terras têm que ser produtivas, e cada um desses três autores, eles têm uma compreensão um pouco diferenciada sobre propriedade. Então, não esqueçam disso. Para Hobbes, tá? Para Thomas Hobbes, o direito de propriedade era exclusivo daquele rei, daquele monarca, e a distribuição de terras era feita por ele, né? Enfim, para a elite, obviamente. Aqui está uma fotozinho uma foto da capa do livro, tá? O Leviatã. E é bem interessante as simbologias. Se vocês olharem aqui, a espada ela representa a força militar e o controle do Exército Nacional. O corpo, não sei se dá para ver, mas vocês podem até olhar no Google depois, dar um zoom. O corpo, essa roupa do Hobbes, né? Ele é formado pelos súditos que, através do contrato social, abdicaram de sua liberdade, entregando ao monarca. Por isso ele os representa. São várias pessoas, né? Uma população aí toda estampada nessa espécie de blusa.
A coroa, obviamente, como bem sabemos, representa a forma da monarquia absolutista e o cetro representa a centralização dos poderes em suas mãos. Então, aqui, executivo, legislativo e judiciário, está tudo na mão desse cidadão, desse monarca, né? É interessante fazer uma nota de rodapé. De acordo com as escrituras sagradas, o Leviatã seria um monstro, tá? Era o demônio apocalíptico que assolaria o mundo no fim dos tempos. É assim que Hobbes coloca, né, as suas marcas no seu texto. Então, ele toma a ideia da bestialidade para incorporá-la ao princípio de Estado. Então, os indivíduos estariam submetidos ao pacto com este monstro, né, que era o Estado, e ele os representaria. E todas as suas ações seriam de responsabilidade da sociedade, pois foi a população que concedeu o poder para a criatura bestial, né? Tal besta, ela também garante o cumprimento do Código de Conduta para a manutenção da paz, caso alguém infringisse as leis que foram cumpridas, enfim, e deixaria a sua barbárie assumisse toda a forma humana. Então, esse é um registro dos intérpretes da obra de Hobbes e de algumas coisas que estão realmente muito explícitas no Leviatã. Para quem tiver interesse e oportunidade de ler a obra em completo, vai perceber essas marcas, sabe? Essas digitais do autor. Pois bem, saindo de Hobbes, retomamos Locke. Já é outra pegada, né? Locke argumentava que o governo legítimo deriva do consentimento dos governados, protegendo esses direitos que são inalienáveis, né? Então, Locke entendia a propriedade privada como um direito natural, um direito anterior ao Estado e derivado do trabalho humano. Então, Hobbes dizia, não, a propriedade, as terras é do monarca e ele distribui para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Chega John Locke, né, com um olhar liberal e diz, epa, não é bem assim. O trabalho, ele é, as terras, a propriedade é fruto do trabalho humano. Tá? Então, o Estado, para Locke, ele deve ser criado para proteger a vida, proteger a liberdade e proteger a propriedade. E essa propriedade para Locke, ela tem um sentido alargado. A propriedade inclui a vida, a liberdade e os bens materiais, tá? E aí ele traz, gente, conceitos que para nós são muito caros até os dias atuais. São muito importantes. A propriedade, ela nasce do trabalho. Então, para Locke, Deus deu a terra a todos em comum. Mas cada indivíduo, ele é proprietário de si mesmo. Então, quando alguém mistura seu trabalho com algo da natureza, né, colher frutos, plantar, construir, cultivar a partir dos seus instrumentos e do seu locus, esse indivíduo ele passa a ter direito exclusivo sobre aquilo que produziu, diferentemente de um monarca que vem e distribui para quem quiser. Né? Parece-me, se a gente fizer a época um comparativo, imagine a gente se remontando, né? A época de Locke, a época de Hobbes, parece-me que é uma teoria mais palatável, que traz um nível maior de justeza, né? E aí ele avança em algo que nós perquirimos até os dias atuais. Essa propriedade ela tem um limite. Por que que você precisa ter um acúmulo tão grande de terras? Por que que a você é destinado esse acúmulo tão grande e a outros nada? Então, ele traz esse limite, essa compreensão de limite da propriedade, sobretudo para que se evite, no, em evitar o desperdício, né? Então, Locke ele dizia que alguém só tem direito à parte da natureza que consegue usar sem estragar. Não faz sentido cercar um campo se você não vai utilizá-lo. Não faz sentido acumular mais do que aquilo que seu trabalho consegue aproveitar. Gente, teoricamente, isso é muito, mas muito bonito, tá? Então, nós temos legislação, função social da propriedade, distribuição de terras, terras que precisam ser produtivas. A gente tem todo um movimento que a gente ainda persegue até os dias atuais de
uma busca por igualdade entre os indivíduos, né? Então, vejam que são resquícios desse pensamento liberal lá de trás do Locke. Então, para resumir, o contrato, na perspectiva de Locke, ele protege os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. O governo ele é baseado no consentimento dos governados e o poder é limitado à divisão e funções estatais. Então, e ele sai daquele locus daquele monarca absoluto que concentrava o poder para um consentimento dos governados, né? Então, é uma resistência à tirania. Bom, repetindo, essa foi mais ou menos que uma revisão e uma complementação do slide 5. Vamos então agora para a novidade, né, do nosso pensador, que a gente começa a falar sobre ele hoje e que complementa os contratualistas. Jean-Jacques Rousseau, suíço, fortemente influenciado, os dois primeiros ingleses, né? Fortemente influenciado pela Revolução Francesa, e a ideia como Rousseau via a propriedade privada era uma maneira diferente. Ele via a propriedade privada de maneira crítica, muito diferente da visão otimista de Locke, tá? Para ele, para Rousseau, a propriedade não é um direito natural, não é uma propriedade fruto do trabalho, mas uma convenção social que surge com a desigualdade. Já ele já vem com outra pegada. O estado de natureza também é o ponto de partida do seu modelo teórico, mas ele olha para esse estado de natureza com diferenças e ele olha também, ele entende a propriedade privada com algumas diferenças. Então, Rousseau propõe que o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade e pelas instituições, tá? Então, ele fala do bom selvagem. Para Rousseau, ele entende esse estado de natureza onde o humano é o bom selvagem, ele é autossuficiente e ele vive em harmonia. Porém, a sociedade corrompe essa pureza. E aí Rousseau traz, pessoal, um conceito extremamente relevante, que é o conceito de vontade geral. É algo fundamental, essencial na obra dele. A vontade geral ela emerge como princípio legítimo de autoridade política buscando o bem comum. Então, esse conceito ele contrasta com o egoísmo individualista. É bem interessante, o autor ele entende, né, que essa emergência da propriedade privada, né, segundo ele, marca o início das desigualdades e do declínio social e moral da humanidade. É bem interessante, é, né, uma forma bem distinta de olhar para essa propriedade, para esses cercos de muros que pessoas fizeram entre pessoas. Saiu enfim, uma das capas da obra de Rousseau foi reeditada, continua sendo reeditada, é uma obra extremamente estudada aí ao longo das décadas. Eu lembro-me que na seleção do doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive que estudar esta obra do começo ao fim, de cabo a rabo, como a gente diz, né? É uma obra muito importante, é uma obra que, obviamente, ela apresenta, quando a gente tenta aplicar nos dias atuais, ela apresenta equívocos, incoerências, descompassos, mas ela também apresenta coisas que fazem muito sentido, né? Então, é importante essa base nesses teóricos, tá? Então, Rousseau, ele afirma, né, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é a obra, né, dele, que o grande marco da corrupção social foi o momento em que alguém cercou um pedaço de terra e simplesmente disse: Isto é meu. Então, naquele momento que um indivíduo simplesmente coloca uma cerca e se apodera de modo unilateral ao determinado pedaço de terra e diz que aquilo ali é dele e só dele, aquilo ali demarca uma corrupção individual e social coletiva. E aí ele diz que mais grave ainda do que aquele que chegou e disse isso é meu, é a aceitação dos demais. É exatamente isso. Isso é meu, é grave. E mais grave ainda, quando os demais aceitaram isso. Então, para Rousseau,
a propriedade privada inaugura desigualdade econômica, inaugura conflitos, violência e dependência entre os homens. Para ele, diferentemente dos autores anteriores, né, a propriedade ela não é natural, a propriedade ela é histórica. Então, o Rousseau critica diretamente Locke, né, porque para ele, na natureza, os homens eram livres, independentes e relativamente iguais. Né? Relativamente iguais. Diferente da forma como Locke olhava para aquele contexto que estava posto ali à sua frente. E eles são bem contemporâneos, tá? Rousseau é mais velho, escreve a obra depois de Locke, mas eles pegam ali mais ou menos um pouco, né, das mesmas décadas. Então, a propriedade ela surge apenas após o início da agricultura e da metalurgia, que criam dependências e hierarquias. Ele tem essa compreensão. E ele avança dizendo, olha, a propriedade ela é legitimada apenas pelo pacto social. O Estado ele precisa garantir a propriedade privada, mas essa propriedade privada ela só é legitimada após esse contrato social, onde os súditos dão, né, concedem a soberania popular para aquele que os representa. Então, nesse contexto, a propriedade é um produto da sociedade e não da natureza humana. Enquanto Locke dizia que era fruto do trabalho, Rousseau refina esse pensamento e avança no sentido dessa compreensão que, olha, não é bem assim, não é fruto do trabalho humano, mas é fruto de uma sociedade, produto da sociedade. E uma sociedade que aí, obviamente, não é neutra e quer proteger os seus interesses individuais, dos seus feudos, dos seus agrupamentos humanos, dos seus familiares, etc. e tal. Então, no contrato social, Rousseau reconhece que a propriedade existe, mas diz que ela só é legítima quando garantida pela vontade geral. É bem interessante esse conceito de vontade geral, gente. Então, a sociedade pode estabelecer regras para proteger a propriedade, desde que isso beneficie o coletivo e não apenas poucos. Então, Rousseau defende que o direito de propriedade deve respeitar o bem comum, a igualdade e a preservação da liberdade, e não é contra toda forma de propriedade. É interessante, não é que ele seja contra, muito embora ele diga que foi a partir desta propriedade que passou-se a construir, né, esses conceitos de dependências e hierarquias de uns sobre os outros, ele não é contra, tá? Essa forma de propriedade, mas ele é contra quando o seu uso cria essas desigualdades extremas. Então, ele critica aquele que unilateralmente, sem consultar os seus co-irmãos, diz isso aqui é meu e ponto. Então, a crítica é exatamente quando essa propriedade de alguns cria desigualdade extrema para os demais, tá? É bem interessante esse modelo teórico. Então, gente, para terminar, tá aí a foto dos três grandes contratualistas, né? Essas teorias, elas moldaram ao longo dos séculos, das décadas, a ideia de como o poder estatal deriva do consentimento dos governados. Então, por que que nós temos um representante na Câmara de Vereadores, no parlamento, nós temos nossos prefeitos? Por que que nós é, legitimamos outros para falar em nome de si mesmos? Então, eles explicam teoricamente como é que se dá essa base a partir desse contrato social hipotético e nessa perspectiva trazem a reboque essa compreensão dessa propriedade privada, de como se lidar com essa propriedade privada, né? Então, a partir das leituras, enfim, dos ensinamentos desses contratualistas, nós temos uma legitimação da soberania popular, criação de governos representativos, que são, portanto, essenciais para as democracias contemporâneas, né? Até porque esse contrato social ele estabelece limites ao poder, tá? Lembrem daquilo que a gente conversa desde o começo das nossas aulas. Nenhum teórico desse está certo ou está errado.
Para cada coisa, a sociedade, a humanidade, ela é extremamente complexa. Complexa, sistêmica, mutável. Nada é findo, tanto quanto a natureza. De modo que esses teóricos, a partir das suas compreensões de realidade de mundo da época, eles lançam para nós ideias, compreensões, justificativas de como eles entendem determinados fenômenos sociais. E para nós nos resta estudar, entender e aplicar ou não aplicar a partir do nosso dia a dia, a partir do que a gente está fazendo, seja teoricamente, seja na vida prática, né? Então, não existe certo não nem errado, não são também apenas eles, os contratualistas, eles são os mais importantes, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão bem alargada. Então, Hobbes nasce em 1588, vai até 1679. John Locke vem depois, morre ali em 1704. E aí, logo depois, né, nós temos a Jean-Jacques Rousseau, que morre muito jovem, aí é 1712, né? Muito jovem, enfim, se fosse também nos dias de hoje, né? Naquele tempo vivia-se menos. E aí eu quero fazer um convite para já um segundo momento. Eu vou parar essa aula agora, mas já com esse spoiler de qual é o link que a gente faz dos contratualistas com os direitos humanos e democracia. Então, essa noção de direitos inalienáveis, como vida, liberdade, propriedade, originou-se, gente, exatamente desse pensamento contratualista, que foi, né, encabeçado, por assim dizer, por esses três cidadãos. Então, esses direitos, eles são a base das declarações universais e constituições democráticas. Essa participação cidadã, ela também é um legado dessas teorias. Então, quando a gente fala hoje da nossa Constituição Federal, do Estado de Direito, quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Estado Democrático de Direito, da República Democrática, enfim, coisas que nos são muito caras nos dias atuais e que advêm, né, de épocas aí, de séculos passados, enquanto quando pensadores colocaram no papel as suas compreensões, as suas reflexões sobre o mundo que viviam. Eu vou parar essa aula agora para ela não ficar muito grande e vou gravar um pouquinho de um outro conteúdo para fazer upload aqui para vocês. Beijo!